Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar à reflexão, como temos caminhado aí refletindo sobre a vida de alguns dos reis de Israel, principalmente dos reis de Judá, de Jerusalém. E nessa hora quero te convidar à leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Nós vamos meditar nos dois capítulos, 34 e 35. Esses dois capítulos do livro de 2 Crônicas trata da vida de Josias, um dos reis que tem uma importância imensa para a igreja, para a história do povo de Deus, pelo grande avivamento que ele experimentou, pela busca de uma consagração intensa na presença de Deus. Quero te convidar à leitura, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, até o versículo 7, e nós vamos caminhando, meditando então nesses dois capítulos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a iluminação, a instrução, a aplicação da Tua palavra na nossa vida. Somos indignos de Ti, da Tua palavra, da Tua graça. E por Jesus pedimos, ó Deus, faz-nos crentes avivados por Tua palavra, renovados por Tua palavra. Inclina o nosso coração como inclinaste o coração de Josias naqueles dias, Senhor. Move o nosso coração para o avivamento espiritual na Tua presença. Rogo-te em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós observamos aqui este homem que Deus inclina o seu coração dessa forma, né, para buscar o Senhor. E diferentemente de tantos reis que pecaram tanto e trouxeram tantos males para o povo de Deus, Josias é esse homem que põe-se a buscar a Deus como Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda nessa busca intensa. E começa então com esse processo de tirar tudo que o rei anterior, que havia feito tantos males contra Deus, contra o povo, construído tanta idolatria, tantos desvios, tantos males, e ele começa então com esse movimento de renovação espiritual, e é sobre isso que quero falar um pouquinho com você nesse momento, sobre o verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento espiritual. Queridos, nós temos então aqui a história de Josias. Vimos que esses reis, eles estão aí no período antes do exílio babilônico, né? E ele está um pouquinho antes do exílio, próximo já ao exílio. Deus, então, era um tempo difícil, Deus não tirou o fato de que isso iria acontecer, mas Deus abençoa a Josias no meio de todo esse processo em que Deus estava trazendo a disciplina sobre Israel.
Então, eu quero chamar sua atenção para isso, porque quando ele encontra o livro da lei, ele manda buscar uma consulta, faz uma consulta a Deus, e uma profetisa, serva de Deus, Uda, ela se levanta e diz justamente que Deus traria todos os males que estavam previstos, mas queria abençoar a Josias, porque ele se quebrantou, porque ele se humilhou. E essa é uma palavra muito importante para nós no meio dessa pandemia, que estamos voltando a ter um novo tempo de equilíbrio, mas a pandemia continua. Nesse tempo que a gente não sabe se vamos ter uma guerra mundial. Então, tempos difíceis nós temos passado. Mas essa palavra aqui, queridos, me chama a atenção, que chame a sua atenção, que mexa com você, que mexa comigo, que transforme nossas atitudes, nosso pensamento, porque Deus tem trazido seus juízos sobre a face da terra, mas Ele pode nos abençoar como abençoou Josias. Nós podemos viver uma vida diferente em meio às tribulações e lutas e experimentar grandes bênçãos da parte de Deus. Olha o que esse texto vai nos mostrar então sobre o verdadeiro avivamento espiritual e sobre como nós devemos viver diante do Senhor nessa busca desse verdadeiro avivamento espiritual. Algumas pessoas, não da teologia reformada, outros crentes, acreditam que avivamento é alguma coisa que a gente faz acontecer, né? A gente faz acontecer. Então, olhando para esse texto, porque Josias foi lá, quebrou os ídolos, porque Josias se humilhou, porque Josias chamou o povo para um concerto com Deus, eles entendem que Josias estaria fazendo o avivamento acontecer, né? Eu estava, há coisa de 1 ano ou 2, ouvindo um pregador justamente, uma igreja pentecostal, e ele muito ali, fervoroso, mas dizendo isso que para nós chega a ser agressivo, né? Para nós reformados, quando a pessoa diz, a gente tem que fazer o avivamento acontecer. Então, esse não é o verdadeiro avivamento. O avivamento não é algo que nós fazemos acontecer. Se não for Deus vindo e fazendo o avivamento, trazendo os grandes feitos da sua graça de forma extraordinária sobre a face da terra, então não é um verdadeiro avivamento. Outro aspecto que a gente também tem vivenciado, olhado, é uma ênfase muito grande de alguns irmãos de entenderem que verdadeiro avivamento é muito emocionalismo, né? Um experiencialismo, e se não tiver muita emoção e tudo, não é avivamento. Então, é claro que somos seres emocionais, Deus visita as nossas emoções, cura as nossas emoções, renova as nossas emoções, podemos ficar tocados pelo Espírito Santo, chorar, sentirmos constrangidos, compungidos, quebrantados, mas não o emocionalismo. O emocionalismo é o contrário, na verdade, de avivamento. Deixa eu falar então, olhando para o texto, algumas evidências do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento envolve um retorno às Escrituras, não é? Reparando o templo, nos diz aqui a história, nos versículos 8 em diante, diz que no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, a Manassés, governador da cidade, a Joás, filho de Joás, cronista, para repararem a casa do Senhor. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas guardas da porta tinham ajuntado nas mãos de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles entregaram os quais dirigiram a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros, e aí diz, versículo 2, os homens procederam fielmente na obra, né? E diz que então, versículo 14, quando se retirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. O povo tinha se desviado de tal forma,
porque eles já não liam mais a Bíblia, não tinham mais a lei do Senhor. Todo o povo, falando de Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha Salomão construído o templo, toda a história antes de Davi, e agora eles tinham abandonado, a lei estava lá perdida na casa do Senhor, que tinha quase que sido destruída, que está sendo restaurada. Eles acham o livro da lei, e ele então vai para o rei e diz: achei o livro, né? E aí contaram o dinheiro, e quando nos diz aqui, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes, profundamente quebrantado, impactado pela palavra. Então, o verdadeiro avivamento envolve esse amor à palavra, esse retorno à palavra, esse amor à palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, não há um emocionalismo. Aqui nesse momento ele foi extremamente impactado, e a emoção que ele sentiu teve aqui um impacto emocional, inclusive, mas ele rasga as suas vestes quebrantado diante do Senhor, talvez reconhecendo como que eles tinham abandonado, o temor por outro lado, porque ele manda consultar a profetisa, e por causa de justamente reconhecer que tinham se desviado do Senhor. Então, um grande quebrantamento, consciência da necessidade de estarmos apegados à palavra, amando, lendo a palavra, estudando a palavra e sendo norteados pela palavra de Deus. Então é mais do que a emoção, ele é tocado emocionalmente, mas a preocupação dele é mais do que algum calafrio, alguma coisa, é a consciência de que tinham se desviado da palavra e a possibilidade de grandes maldições estarem vindo sobre suas vidas. Por isso ele manda consultar pela consciência, pela lucidez, pela razão da fé e não simplesmente pela emoção. Havia emoção, mas havia grande consciência, grande razão da fé, e essa é uma questão muito grave do amor à palavra, que envolve emoção, mas muita racionalidade, lucidez, para entender que viver longe da palavra do Senhor é loucura, trazemos males para a nossa vida. Ainda, envolve a consciência de que nós somos o povo da aliança, somos o povo da aliança. Nos diz aqui, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho do rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros, servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Então, era o povo da aliança, o povo de Deus, que tinha Deus dado esses sinais da aliança, né? Inclusive de forma muito especial a celebração da Páscoa, envolvendo a família da aliança. Essa consciência, então, de uma vida de adoração, de uma vida de consagração, de uma vida de compromisso com a lei, com a celebração do culto, celebração da vida. E aí nós observamos também que envolve a destruição dos falsos deuses, dos altares, não é? Que nós vimos aqui, quando ele aí nos mostra a palavra, que ele começa justamente, não é? Purificando o templo, versículo 4 do capítulo 34, na presença dele derribaram os altares de Baalins, os falsos deuses. Então, verdadeiro avivamento, muito mais do que emocionalismo, envolve também enfrentar os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração. Tudo que temos colocado no lugar de Deus na nossa vida, não é? E deixa então explicar uma questão bastante importante. O avivamento, Deus vem e move o nosso coração. E nós respondemos justamente com as nossas ações, movidos pelo Espírito Santo. Ações conscientes, ações humildes,
ações cheias do temor do Senhor. Temos repetido isso várias vezes, né? Essa questão que vai caminhar conosco sempre. A necessidade de confrontarmos a idolatria do nosso coração. Eles quebraram os ídolos, ele foi de cidade em cidade, chamando o povo para uma vida de adoração, chamando o povo para a presença de Deus, um quebrantamento tremendo na presença do Senhor. Então, também envolve esse retorno, né, ao Senhor de todo o coração. Nos diz que quando ele então manda consultar a profetisa, né, nos diz aqui, a profetisa mesmo diz assim, porém ao rei de Judá, versículo 26 do capítulo 34, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Quando aconteceu isso? Quando foi lido o livro da lei, quando foi achado o livro da lei, que está lá escrito no livro, bênçãos para quem anda na presença do Senhor, e as maldições, se eles se desviassem do Senhor. E ele rasgou suas vestes, se quebrantou, chorou, se humilhou, e de forma racional, consciente, fé lúcida, ele manda consultar esta profetisa, serva de Deus, e Deus manda essa palavra aqui, não é? Que ele se humilhou perante o Senhor. Ele rasgou suas vestes, ele buscou a Deus de todo o coração, e Deus diz, também eu te ouvi, diz o Senhor. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Nós estamos vendo aqui, queridos, esse processo do avivamento, do verdadeiro avivamento, que envolve então essa volta para o Senhor de todo o coração, quebrantamento, confissão, clamor de todo o coração ao Senhor. Olha o que diz a palavra, pelo que eis que eu te reunirei a seus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei essa resposta. Como eu estava explicando para vocês, ele está num contexto próximo, né, os anos próximos, a questão do exílio. Deus vai trazer os babilônios contra Jerusalém, mas Deus promete então que no meio de tudo isso, por causa do quebrantamento dele, Deus promete visitá-lo, abençoá-lo, levá-lo em paz. Isso é uma palavra tremenda para nós nos dias de hoje. Nós podemos experimentar, queridos, se quebrantamos nosso coração, se buscamos a Deus, podemos experimentar grandes coisas do Senhor, mesmo em meio às grandes tribulações desta vida. Nós vimos aqui também a questão justamente da família, da celebração da Páscoa, né? Da celebração da vida, esse culto vivo, esse culto com a família, com os sacerdotes, não é? Então, a festa da Páscoa era essa festa justamente que eles celebravam, né? A celebração da libertação do Egito, a memória da libertação do Egito. Por isso, sempre com a família, sempre essa comunhão na presença de Deus em profunda celebração e gratidão. Isso é extremamente importante para nós, o avivamento que envolve essa celebração da vida da fé, com essa festa, com gratidão, com alegria, com louvor, com a família, com a família. Você é religioso ou você é uma pessoa que celebra a vida com Deus com alegria, com a sua família, com seus filhos? Você consegue vivenciar isso com a sua família? Então, algumas implicações para nós dessa palavra, não é? Como falamos, avivamento é aquilo que Deus faz, mas nós podemos sim, por causa do chamado do Espírito Santo, pelo chamado da palavra, podemos pedir o avivamento, podemos buscar o avivamento. Nós não fazemos ele acontecer, nós não manipulamos a Deus. Talvez não vamos nessa busca toda experimentar tudo que já aconteceu em alguns avivamentos na história,
mas esse amor à palavra, esse amor à família, esse amor à nação, como Josias aqui purificando a nação, influenciando a sua geração, quebrando os ídolos, restaurando o culto, restaurando a adoração, chamando a família, rasgando o coração na presença de Deus diante da palavra, amando a palavra, consciente dos juízos de Deus, mas também da graça, da misericórdia de Deus, e experimentando grandes coisas, bênçãos espirituais, bênçãos na família, bênçãos na cidade, em meio às grandes tribulações. Em meio às grandes tribulações. Deus diz, olha, eu vou trazer grande juízo, mas você não vai experimentar isso. Você vai dormir em paz. Não sei tudo que vamos passar, queridos. A gasolina aumentando, o alimento aumentando, tudo isso, pandemia e agora essa guerra, e não sabemos para onde tudo isso vai. Deixa eu dizer para você, Deus tem chamado meu coração e chama o seu coração, para que nós busquemos o avivamento, busquemos o verdadeiro avivamento, que é mais do que emocionalismo. Então, esse apego à palavra, esse apego à adoração viva, ao Deus vivo com a família, esse andar com a família, essa vida de influência na nossa geração, ajudando outros também a quebrarem os ídolos e a viverem para a glória de Deus. Esse processo realmente, queridos, de voltar para o Senhor, como disse, abandonar também religiosidade morta e experimentarmos a celebração da Páscoa, a celebração da ceia do Senhor hoje, né? Então, que é a Páscoa cristã, e celebrar realmente a vida com Deus, com os irmãos, em quebrantamento, consultando a Deus, buscando o Senhor de todo o coração, pondo Deus no centro da nossa vida, como este homem fez, buscando não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E no outro texto vai dizer que justamente não houve um rei como ele. Não sei se eu vou viver tudo que Josias viveu, essa intensidade, mas a cada dia quero buscar mais. Não sei se você, como eu, falho, não é? A gente falha, mas devemos buscar. Não sei se vamos viver todo o avivamento, como já disse, que outros viveram na história, mas podemos, ao ponto que, em um determinado momento, né, também nos livros de crônicas, Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei dos céus. Então podemos nos humilhar, podemos orar, podemos buscar o avivamento. Podemos buscar o avivamento e podemos experimentar grandes coisas de Deus, do verdadeiro avivamento na presença do Senhor. Tome suas atitudes diante do Senhor. Olhe para a sua família, como é que você tem vivido a vida cristã com a sua família. Olhe para a sua vida pessoal, você é mais um religioso ou você tem vivido sinais do verdadeiro avivamento? Amor à palavra, amor a Deus, amor à celebração da vida, amor em influenciar a sua geração sendo um servo de Deus, com uma vida missional onde você estiver. Vamos orar? Senhor, aviva a nossa fé, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa frieza espiritual. Perdoa, Senhor, se alguns irmãos estão se acomodando na fé nesses dias, estão frios na fé. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. O mal se espalha, o esfriamento, a falta de amor. Ó Deus, como o Senhor disse que o amor se esfriaria, tem misericórdia de nós. Aviva a nossa fé, dá-nos esse coração que tu deste a Josias, de buscar o Senhor, de se quebrantar, de amar tua palavra, de voltar-se para a palavra, de celebrar a vida, celebrar o culto, celebrar com a família, quebrar os ídolos, ter um coração quebrantado, convertido, compungido, consagrado ao Senhor. E dá-nos as tuas bênçãos, sim, Pai. Bênçãos misteriosas, sustento do Senhor no meio da pandemia, sustento do Senhor no meio da guerra, graça, misericórdia para aqueles que te amam em meio às tribulações da vida, nós pedimos humildemente, com fé, em nome de Jesus.
Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.